Vamos entrando aí, gente. Tá faltando mais 7 pessoas. Agora 6. Bom, então, gente, só retomando, tá? No caso da fraude à execução, é necessário que haja um processo em trâmite. É necessário, gente, que o devedor tenha o conhecimento que esse processo está em trâmite, que ele tenha ciência que esse processo está em trâmite, tá? Como é que eu tenho ciência inequívoca de que um processo está em trâmite? Como? Qual que é o momento que o devedor, né, que o réu, ele não pode dizer que ele não sabia do processo? Quando? Até ele não ser convocado. Depois que ele for convocado, que ele vai saber. Ou seja, até que haja citação, em tese, ele não tem conhecimento da ação. Se ele já foi devidamente citado, gente, é ciência inequívoca da existência da ação. Então, se ele foi validamente citado, todos os atos que ele comete, né, posteriores a essa citação de desfazimento de bens, podem vir a ser configurados como fraude à execução, se houver a situação de insolvência, tá? Então, mais uma vez, tem que haver a situação de insolvência. Como eu falei para vocês, não seria intimação, seria citação, Barney. E aí, o que acontece, gente? Como eu falei para vocês, não é necessário comprovar, não é requisito da fraude à execução, comprovação de vínculo, de conluio entre as partes. Não precisa disso. Basta comprovar que há aí, no caso, a insolvência, que aquela pessoa agora ela tem mais dívida do que patrimônio. Ficou insolvente, gente, no curso de um processo, fraude à execução. E aí, a venda desses bens, a transferência desses bens para o nome de outras pessoas, é ineficaz originariamente. O ato, gente, já nasce ineficaz, tá? Ele já nasce errado, já nasce ineficaz. Basicamente, você faz a petição comunicando ao juiz, o juiz reconhece essa fraude e aí já expede, gente, direto é mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, tá? Busca e apreensão se for bens móveis e emissão na posse se for bem imóvel. E o terceiro, professora, que aí percebam, gente, no curso da ação, quem é que está no processo? O credor e o devedor. O adquirente, gente, ele não está nesse processo. Ele não tem nada a ver com esse processo. O adquirente desse patrimônio, ele é terceiro. Diferente aqui da fraude contra credores, gente, que a ação pauliana é movida em face do devedor e do adquirente do bem, aqui na fraude à execução, a ação está em trâmite só em relação ao devedor. Então, a pessoa que está adquirindo esse patrimônio, gente, ela é terceira. Como é que ela vai fazer, então, para poder tentar proteger esse patrimônio que ela adquiriu? A pessoa pode estar super de boa fé, isso não vai ser questionado, gente. A questão da boa fé dela não é questionada aqui na fraude à execução, tá? O que é questionado é a situação de insolvência. E aí, o que vai acontecer? Para ela poder tentar proteger esse patrimônio dela, gente, ela vai ter que utilizar da ação de embargos de terceiro, tá? É uma ação de procedimento especial que vocês vão estudar comigo no próximo semestre, tá? É uma ação bem interessante que visa aí proteger os bens de um terceiro, ou seja, uma pessoa que não é parte no processo de uma constrição ou de uma ameaça de constrição. Esse terceiro vai ter sucesso nesses embargos de terceiro? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? E se ele não tiver sucesso, professora, se ele não tiver sucesso, quer dizer que o credor conseguiu, então, recuperar esse bem. E aí, gente, o terceiro vai sobrar. O terceiro vai ter que entrar com uma ação em face do devedor, visando aí o ressarcimento
dos gastos, né, dos danos, visando aí a reparação dos danos materiais, tá? Perdeu o bem, vai pedir aí dinheiro dele de volta para o devedor. Ah, mas o devedor não tem mais dinheiro dele. O terceiro se deu mal. Aí me perguntaram de manhã, professora, tem alguma coisa que a gente pode fazer para poder evitar essa situação? Tem. Dá uma consultada, você está comprando um bem de alguém, dá uma consultada ali, vê se tem algum débito naquele bem, vê se aquela pessoa que está te vendendo tem algum processo na justiça. Desconfie se o valor for muito baixo. Se for muito abaixo do valor de mercado, gente, desconfia, tá? Não existe almoço grátis. Cuidado com isso. Né? Às vezes a proposta é muito vantajosa, mas o que é que está por trás dessa proposta vantajosa? A gente tem que pensar, tá? Às vezes, gente, não tem nada. Às vezes a pessoa está vendendo porque está com a corda no pescoço, igual o André falou ali. Ah, professor, e se a pessoa estiver vendendo, por exemplo, porque está com um problema de saúde na família? Pode ser, gente. Mas pode também ser que ela esteja vendendo, tá? E mesmo ela estando vendendo com um problema de saúde na família, se tem um processo em trâmite, você vai correr esse risco? Ela te fala, não, estou te vendendo aqui por causa do processo, por causa de um problema de saúde e eu não tenho outro bem, tem que vender esse. Você vai correr o risco? Aí você olha para a pessoa e fala assim, poxa, mas você tem uma ação contra você de indenização de R$ 200.000. Você tá me vendendo um bem aqui, ó, que vale R$ 200.000. Se eu comprar esse bem na sua mão, a pessoa que está movendo essa ação contra você, se ela ganhar, ela pode simplesmente falar que isso aqui é fraude à execução, pedir simplesmente, né, mencionar isso para o juiz, através de uma petição. O juiz reconhece essa ineficácia que é originária, o ato já nasce ineficaz, e eu perco bem, e aí? Tá, gente? Então, assim, tomem cuidado, né? E esclareçam as pessoas próximas para tomarem cuidado também, tá? Se for ação de execução, se for ação de conhecimento, verifique, né? Tenta verificar ali certinho o que está acontecendo para que não exista nenhum tipo, para que vocês não fiquem prejudicados, né, gente? Às vezes, assim, vai se prejudicar à toa, tá? Por uma situação que você pode evitar. Ok? E aí a gente tem algumas situações tratadas lá no artigo 792, em que eu vou ter a configuração dessa fraude à execução. São exemplos que são trazidos no Código de Processo Civil de situações que configuram essa fraude à execução. E uma outra questão também. A ciência inequívoca, gente, da existência de um processo em face de uma pessoa é dada através da citação. Mas, se por um acaso o credor conseguir comprovar que mesmo sem ter sido citado, o devedor já tinha conhecimento dessa ação, e em virtude desse conhecimento que ele começou a se desfazer dos seus bens, configura fraude à execução. Como assim, professora? Vamos supor que o credor, na hora que ele ajuiza a ação, ele tira foto da tela do PJE, tá, com os dados da ação, e manda para o devedor e fala assim, em breve você vai receber uma citação aí em sua casa, viu? Estou movendo a ação contra você. Nesse meio tempo, gente, entre o momento que esse devedor recebe essa foto do PJE, tá, do processo, e a citação, ele começa a se desfazer dos seus bens. Se o credor comprovar, através dessa foto, se o juiz se convencer que o devedor já sabia da existência desse processo quando vendeu o patrimônio, configura fraude à execução. Se, no entanto, gente, o juiz falou o seguinte, não, isso para mim não é ciência inequívoca. Aqui, ó, não ficou os 2 tracinhos azul, não tem como saber que chegou no destinatário. Enfim, se o juiz partir desse pressuposto, se configura, então, fraude contra credores. Aí, nesse caso, olha só, o meu requisito é maior. Eu preciso de comprovar, além da insolvência, a questão do dolo. E eu vou ter que mover uma ação específica para poder, no caso, desconstruir essa fraude contra credores, que a gente já viu que é a ação pauliana. Tá? Então, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Essa é uma questão ótima para eu cobrar em prova, não é? Uma questão ótima, olha. Finalzinho de aula, hein? Uma questãozinha cheia de detalhes, quem sabe? Posso cobrar na prova, gente? Vocês vão acertar? Não, professor, é pesado, hein? Hein? Professor, acho que a gente erra. Pesadíssimo. Como é que é o negócio?
Melhor não. Não, Deixa isso pra lá, porque isso nem tá bom. Né? Deixa isso pra lá, né? E aí, gente, então... Professora, deixa... Oi, Professora, Brian! Seja Oi. bem-vindo! Amém, estamos aí. Aqui, Oi. deixa Deus te usar, tá? Não dá vazão à voz do inimigo, ficar cobrando essas tá. coisas na prova, não, que arrebenta a gente aí. Tá bom, pode deixar, viu? Mas olha só, gente, não é difícil essa questão. Ela tem os detalhes que você tem que analisar. A princípio, podia ser configurada uma fraude à execução, só que o juiz não entendeu a ciência inequívoca, porque a foto, ela não tem comprovante que ela foi recebida. E aí, por conta disso, então, a configuração teria que ser de fraude contra credores, tá? São casos que podem acontecer na vida da gente. E aí a gente sobe, então, o último degrau da escada da maldade, a última coisa que a gente vai falar hoje, que é a pior de todas as fraudes, gente, que é a alienação de bem penhorado. Na alienação de bem penhorado, eu não preciso de ter a configuração de conluio, de dolo entre as partes, né? Dessa questão de querer provocar o dano, eu não preciso de ter essa comprovação aí, eu não preciso de ter comprovação do dolo e nem da insolvência. A pessoa pode ter vários outros patrimônios. Professora, mas quando que é que vai acontecer, então, essa alienação de bem penhorado? Como o próprio nome diz, gente, quando um bem que foi penhorado for vendido para outra pessoa ou transferido para alguém. Mas, professora, mas quando você penhora o bem, você não tira esse bem do devedor? Nem sempre. Tá? A gente vai estudar mais para frente, quando a gente for estudar a questão da penhora, um pouquinho mais adiante, vocês vão ver que existem situações em que o bem, embora esteja penhorado, pode ficar com o executado. Tá? E aí, nesse momento em que ele fica como depositário do bem, ele pode agir de má fé e vender esse bem para alguém. Ah, professora, mas se tiver um impedimento lançado no imóvel, ninguém vai comprar. Quem disse? Quantas pessoas que vocês conhecem que sabem a diferença entre escritura e contrato e registro de imóvel? A grande maioria das pessoas não sabe. Muita gente acha que escritura de bem e registro de imóvel é a mesma coisa, são coisas diferentes. A escritura é lavrada lá no cartório de ofício de notas e o registro é lá no cartório de registro de imóveis. Só paga o ITBI, gente, quando você registra. Se você ficar só na escritura, você não paga ITBI. Muita gente, inclusive, né, faz só escritura, faz só contrato de compra e venda. Você acha, gente, nesse Brasil desse tamanho, vocês acham mesmo que todo mundo, na hora que vai comprar um bem, vai lá na matrícula do bem consultar se tem algum impedimento lançado naquele bem? Vai não, gente. Tem gente que compra bem que nem é daquela pessoa, que comprou também por meio de contrato de compra e venda. E aí, gente? Então, pode acontecer de um terceiro comprar esse bem penhorado? Pode, tá? Esse ato já nasce ineficaz. A ineficácia dele, gente, é relativa originária. Vender o bem que está penhorado, transferir o bem que está penhorado para o nome de outra pessoa, o ato já é ineficaz. Já nasce ineficaz, tá? Já nasce ineficaz ali na sua origem. E aí você simplesmente informa isso para o juiz reconhece e já expede mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse. Sem discussão. Professor, e o terceiro nisso tudo? Como que ele faz para se defender? Ele pode tentar se defender por meio de embargos de terceiro. Tá? E nisso tudo, gente, alienação de bem penhorado é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até 20% do valor atualizado da execução. É o pior de todos, por isso que é uma escada da maldade. Vai desde o ato mais, né, não é inocente não, mas menos grave, passando pelo intermediário, chegando no pior de todos, que é a alienação de bem penhorado. Beleza, queridos? Tranquilo? Eu sei que foi muita informação. Fala, Verônica. Não, eu só ia falar que tá bom. Eu sei que foi tranquilo, não, né?
Mas vai Tranquila ficar. não, Mas vai ficar. Eu sei que foi muita informação, viu, gente? Eu sei que essa parte é mais pesada, por isso também que eu transferi o fórum de discussão, que seria, né, a respeito dessa matéria mesmo, para outra aula, então já está lá disponível para vocês até o dia 18, tá? E eu sugiro que vocês leiam o material que eu disponibilizei para vocês lá no SF Web, referente à responsabilidade patrimonial, tá? Em caso de dúvidas, gente, anotem que na próxima aula eu faço mais um resumão e a gente avança, então, para os títulos executivos judiciais, extrajudiciais e liquidação de sentença. Tá? A gente vai avançar mais um pouquinho na matéria. Então, eu faço, né, como sempre, eu recapitulo um pouquinho a última aula e a gente avança. E aí, em caso de dúvidas, anotem, pode me chamar no WhatsApp e pode também me falar no início da próxima aula que a gente sana tudo, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, Professora, pois não, Bruna. Diga. eu não consegui assistir o início da aula que você estava falando a respeito da VA, né? Aham. E eu fiquei em dúvida, porque no meu sistema ela não está sendo mostrada. Ela não é mostrada mesmo, não. Porque você acessa ela pela aula, ela não aparece no seu calendário, não. Ah, Ela sim. não aparece no Tá calendário. ok, então. É só você ir na aula da VA, tá? Você vai na aula da VA, clica no olhinho, aí você vai clicar em fórum da aula, entrar no fórum da aula. Depois eu vou fazer um videozinho e aí eu jogo no grupo de vocês. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada, gente, que isso. Então, gente, ó, tô à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? No mais, boa noite para vocês, bons estudos. Não deixem de estudar, não deixem a matéria acumular. Aproveitem essa segunda parte aí da aula para poder estudar, tá? Eu sei que vocês estão cansados, a maioria de vocês trabalhou o dia inteiro, mas façam um pequeno esforço para poder aproveitar o tempo de vocês. A gente que estuda, né, à noite, que estuda e trabalha, né, o pessoal que estuda de manhã também trabalha, a gente tem que aproveitar todos os momentos para poder estudar. Então, tentem aproveitar esse momento, estudem, né, e anotem as dúvidas de vocês e me perguntem. Não fiquem com dúvida, tá bom? Eu respondo, eu elaboro exemplo, eu desenho, mas eu não deixo vocês com dúvida, não, tá? Então, ó, um beijo enorme para vocês, um ótimo final de semana. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Beijo, gente. Professora, obrigado. Boa noite. Nada, eu que Beijo, agradeço. Boa obrigada. noite, gente. Boa noite. Tchau.